Boa noite, pessoal. Boa noite a todos aqueles que irão assistir em outro momento essa aula. Eu sou a professora Jaqueline e hoje nós vamos dar início à disciplina de Zoologia de Vertebrados, ok? Então, nós vamos falar um pouquinho desses organismos, vamos entender quais as características principais deles, os principais grupos dentro desse grupo, ok? Primeiro, para nós entendermos quem são os vertebrados, nós precisamos entender os organismos que antecedem os vertebrados, que são os protovertebrados, ok? Então, vocês talvez podem ter ouvido falar deste nome. Os protocordados, eles são um grupo anterior aos vertebrados. E o que são os protocordados? Eles são todos os organismos que não têm vértebra, mas eles possuem as características típicas, principais dos vertebrados, do filo cordado, tá? E a gente vai ver quais são essas características então. São 5 características principais que definem o grupo cordado, o grupo dos vertebrados. E nós vamos ter a notocorda, o tubo nervoso dorsal, as fendas faríngeas, a cauda pós-anal e o endóstilo. Então, essas 5 características é o que define um cordado. E os organismos antes dos cordados também têm essas características, tá? Por isso, eles antecedem. Então, a gente consegue compreender a transição ao longo da evolução. Então, nós vamos ver o que são cada uma dessas características. Primeiro, a notocorda. A notocorda nada mais é que um cordão de células, tá? Então, vai ser esse aqui, ó. Esse aqui seria o embrião, tá? De um protocordado. Então, vai ter um bastão de células que é semi-rígido, ou seja, ele é rígido, mas ainda é flexível, tá? Por quê? Porque ele vai dar a rigidez do corpo do organismo. Pensa só, um organismo invertebrado, que não tem ossos, ele é mais mole, mais flexível. Então, nessa transição entre os invertebrados e os vertebrados, existe essa notocorda que vai dar essa rigidez, que vai permitir com que o organismo tenha uma sustentação, tá? Então é ele que vai dar origem ao esqueleto. Ainda não temos vértebras, ainda não temos aquele osso, aquele esqueleto, mas essa notocorda é que vai dar origem, tá? Nos vertebrados. Depois nós temos o tubo nervoso dorsal. Dorsal, porque fica aqui nessa região dorsal, nas costas ali do organismo, tá? Então, o tubo nervoso vai ser também células especializadas que se formam lá na estrutura embrionária. Então, lá no embrião, um conjunto de células vai formar um tubo que vai dar origem às células nervosas, tá? Então, esse tubo nervoso dorsal, nesses organismos em específico, na parte anterior, aqui começa a surgir, então, uma dilatação deste tubo, dessas células, que vai dar origem ao encéfalo. Então, o tubo nervoso dorsal vai dar origem ao sistema nervoso central, tá? Antes não tinha, não existia um encéfalo, não existia um sistema nervoso central. Então, começa a surgir aqui, nos protocordados, ok? Temos ainda as fendas faríngeas. Essas fendas faríngeas ou faringianas, elas vão dar origem a estruturas como brânquias, como mandíbula, como parte do ouvido médio. Então, ela vai dar origem também a órgãos sensoriais importantes ali no organismo. A cauda pós-anal, essa daqui, ela, como o próprio nome sugere, então, ali na fase inicial do organismo, vai funcionar como uma cauda, tá? Ajudando na locomoção. Em alguns organismos, ela é perdida quando chega na fase adulta. Em outros, ela é mantida durante toda a fase de vida, tanto na fase juvenil, ali na fase larval, até na fase adulta, tá? Em outros, ela não é funcional. Ela foi se perdendo ao longo do tempo, como nós humanos, né? Nós temos aqui uma característica de vertebrado, nós somos vertebrados, mas essa cauda pós-anal, ela não é mais funcional. Nós não temos cauda, mas nós temos o cóccix,
né? Que é aquele osso lá que acaba ali nas vértebras, tá? Que ele tem origem justamente na cauda pós-anal. Então, essa cauda pós-anal, né? Ela pode ser funcional ou não, ok? E temos também o endóstilo. O endóstilo é outra característica importante dos protocordados, e ele nada mais é que uma estrutura que produz uma secreção, produz um muco, tá? Porque esses organismos, eles estão se adaptando às características novas. Então, como funciona a alimentação dele? Aqui, sobretudo, era por filtração. Então, esse muco ajuda a capturar as partículas que estão ali em suspensão, que estão ali no ambiente, tá? Para alimentação. Então, são essas 5 características que existem em todos os protocordados e que também é comum de todos os vertebrados, tá? Então, esses ancestrais possuem características que estão em vertebrados. Por isso é importante entender, compreender da onde eles vieram, de onde surgiram, tá? Vou mostrar aqui as 2 classes que nós temos dentro de protocordado. Nós vamos ter o urocordado e o cefalocordado, tá? Então, vamos ter 2 grandes grupos dentro de protocordados. Os urocordados são conhecidos como tunicados. Não sei se vocês já ouviram este termo, tunicados. Estes organismos aqui, eles possuem aquelas características que eu falei agora, tá? Mas em uma determinada fase do desenvolvimento da vida dele, ele perde algumas daquelas características. Então, os tunicados vão perder a notocorda, tá? Ele tem só na fase inicial, mas depois ele perde na fase adulta. Perde também o tubo nervoso dorsal e perde a cauda pós-anal, tá? Então, esse aqui é um tunicado. Não temos uma cauda pós-anal, a gente não tem uma notocorda e não tem um tubo nervoso, tá? Os tunicados, os mais conhecidos, são chamados de assídeas. Esse aqui é uma assídia. Eles são organismos sésseis, ou seja, que ficam fixos em um substrato, em uma rocha, tá? Aqui nós vamos ter uma assídia, e essa assídia ela é conhecida como esguicho do mar. Por quê? Porque quando ela encontra alguma ameaça, quando ela fica irritada, por exemplo, ela percebe um predador se aproximando, ela esguicha uma água para tentar afastar aquele predador. Tá? Então, aqui ó, nós vamos ter essa estrutura em azul, como se fosse uma túnica, como se fosse uma carapaça de queratina, tá? De celulose, aqui. Por isso que é tunicado, porque parece uma túnica. Então, aqui nós vamos ter celulose. E aqui dentro nós vamos ter as estruturas para alimentação, tá? Como flagelos, que vão ajudar, então, na captura da alimentação que está em suspensão. Por meio do quê? Do endóstilo, que a gente acabou de falar também. Então, essas secreções ajudam a capturar o alimento, ok? Então, aqui nós temos um tunicado. Esses organismos são encontrados em diversos ambientes, tá? Encontrado, sobretudo, em mares. Às vezes vocês podem confundir com um coral, mas não, é um protocordado, ok? É um urocordado. E nós vamos ter aqui agora o outro grande grupo, que são os céfalos cordados. Os céfalos cordados, eles são conhecidos como anfioxos, tá? Anfioxos. E ao contrário do primeiro grupo que eu acabei de explicar, eles preservam todas aquelas características que eu mencionei anteriormente de cordados, tá? Em todas as fases da vida dele, ele mantém todas as características. Um anfioxo, ele vai ter uma estrutura comprida, alongada, como pode ser visto aqui na imagem. Ele vai ser translúcido, quase transparente, tá? Essa foto aqui que eu peguei ainda, ela não está, mas tem organismos que é realmente bem transparente, bem translúcido. E eles vão habitar naquela região arenosa, no fundo do mar, tá? No fundo do oceano, ok? Eles são achatados lateralmente, então aqui, se você for pegar, ele parece mais uma folha de papel, é bem fininho. Tá? Então, esses aqui são os anfioxos. Então, temos estes 2 grupos dentro de protocordados. Por que nós precisamos saber da existência deles? Porque eles fazem parte da evolução
tá, dos organismos para a gente chegar nos vertebrados, para a gente chegar naqueles organismos mais conhecidos, tá? Eles ajudaram nessa transição ao longo da evolução. Beleza. Temos aquelas 5 características principais que tem em todo protocordado e também em vertebrado. Mas, para se tornar um vertebrado verdadeiramente, o que difere? Qual característica que nós temos? Nós vamos ter, então, o surgimento da coluna vertebral e da crista neural, tá? Então, isso aqui é exclusivo de vertebrado. Não temos nos organismos anteriores, que antecede, tá? Somente aquelas características que eu falei anteriormente. Então, a coluna vertebral nada mais é que originada da notocorda. A notocorda vai dar origem ao quê? Que eu tinha mencionado, ao sistema nervoso central. Já a coluna vertebral, ela vai servir para proteger a notocorda, tá? Então, ela funciona como uma proteção do sistema nervoso central, mas vai funcionar também como sustentação. Imagina só, agora surgiram organismos diferentes que precisam manter o seu corpo ereto, que precisa manter sustento, tá? Então, nós precisamos da coluna vertebral para manter essa sustentação. E ela vai auxiliar também na locomoção. Vai auxiliar a dar movimentos mais vigorosos, a dar movimentos mais coordenados, ok? E, além disso, além da coluna vertebral que nós humanos temos, que todos os demais vertebrados possuem, nós vamos ter também a origem da crista neural. O que é a crista neural? São células especializadas também, lá, células embrionárias, ok? Que vão dar origem a outras estruturas essenciais para complementar o sistema nervoso central. Ou seja, ele vai formar o sistema nervoso periférico. Ele vai dar origem ao crânio, vai dar origem aos nervos que nós temos ali no crânio, no sistema nervoso, vai dar origem a glândulas que nós temos aqui no nosso sistema nervoso também, ok? Então, todas as outras partes que são importantes para o cérebro, para o sistema nervoso como um todo. Somente vertebrado tem essas duas coisas, tá? A coluna vertebral e a crista neural. E essas duas características foram essenciais, pois elas que permitiram surgir grupos muito diferentes, né? Eu trouxe aqui aves, mamíferos, répteis, tá? Anfíbios. Então, nós vamos ter este grupo vasto aqui de organismos, ok? Só um segundinho. Vamos continuar aqui. Então, aqui nós temos um grupo muito vasto de organismos, tá? A partir, então, do surgimento dessas duas características. Então, nós vamos ver um pouquinho de quais são os grupos que nós temos dentro de vertebrados, tá? Vamos lá. O primeiro grupo que nós vamos ver dentro de vertebrados são os agnatas. O que são agnatas? São os peixes sem mandíbula, tá? Então, o primeiro vertebrado, o grupo de vertebrado que surgiu, foram os peixes sem mandíbula. São os peixes sem mandíbula e que normalmente têm um corpo mais comprido, mais delgado. Nós vamos ter duas classes que eu vou mostrar aqui agora. A classe Myxine e a classe Petromyzonte, tá? Essas duas classes. Então, ó, dentro de vertebrados, temos os primeiros, que são os peixes sem mandíbula. E dentro dos peixes sem mandíbula, nós vamos mostrar os dois grupos existentes. O primeiro, a classe Myxine, o grupo, o organismo mais conhecido é a feiticeira, tá? Não sei se vocês já ouviram falar da feiticeira. É esse organismo aqui da foto. Então, ele vai ter um corpo comprido, tá? Parecido com uma enguia, um corpo mais mole, tá? Por quê? Porque tá começando a surgir agora as vértebras, né? Não é tão estruturado como os demais organismos. E por eles não terem mandíbula, não terem maxila, como é que faz a alimentação, né? Como é que funciona a questão da alimentação? Então, nós vamos ter aqui, sobretudo, o uso da filtração e da sucção, tá? Filtração e sucção para se alimentar.
Ou seja, ele vai filtrar os organismos que estão ali na coluna d'água, os micro-organismos, vai conseguir sugar os microcrustáceos que estão ali no sedimento, no fundo, os anelídeos que estão ali no fundo, tá? Então, nós vamos ter esse tipo de alimentação, porque ele não tem mandíbula, ele não consegue prender uma presa e conseguir mastigar, né? Ainda não, os demais organismos vão ter isso, ok? Então, ó, o principal tipo de alimentação dele é por meio da sucção. Esses organismos, eles quase são cegos, tá? Quase não tem uma visão muito boa, completamente cego. Não é totalmente cego, mas não usa muito a visão. Então, como é que ele faz para conseguir capturar o seu alimento? O olfato é muito aguçado, tá? Então, ele se alimenta, sobretudo, principalmente, de peixes mortos, de organismos mortos. Eles conseguem sentir o cheiro desses peixes mortos, tá? E consegue chegar, então, até aquele alimento. Eles vão possuir aqui duas placas, tá? Mas não é uma mandíbula, mas são duas placas com dentes. E eles sugam, então, se prendem àquele peixe morto, e com essas placas, com esses dentes, eles vão raspando, porque ele não consegue fazer essa movimentação, né, de morder, de mastigar, mas eles vão raspando e vão sugando todo o fluido que tiver naquele corpo, naquela carne, tá? Suga o sangue, suga a água, os demais fluidos, secreções que estiverem ali naquela carne, tá? Então, a feiticeira se alimenta dessa forma. E por ter um corpo mole, esse corpo comprido, muitas vezes ela vai dar um nó sobre o próprio corpo para conseguir fazer uma pressão, uma força. Imagina só, algo que você dá um nozinho, né? Você puxa para poder o nó estar bem dado. Então, para ele conseguir puxar o fluido que está ali na carne, ele dá esse nó para ter mais força, para ter mais pressão e conseguir se alimentar melhor, ok? Então, aqui nós temos as feiticeiras, que são um tipo de peixe sem mandíbula. E nós temos ainda um outro grupo de peixes sem mandíbula, que são os petromizontes. Os petromizontes, o mais conhecido é a lampreia, tá? Que é dessa foto aqui, a lampreia. Esse nome, ele vem do grego, quer dizer sugador de pedra, por causa do hábito que a lampreia tem. Então, o que a lampreia faz? Né? Ela também não tem mandíbula. Então, ela tem essa boca aqui, com muitos dentes, diferente da feiticeira, que ela consegue sugar, tá? Por isso que o nome é derivado de sugador de pedra, tá? Só deixa eu permitir aqui mais uma pessoa entrar na sala. Sugador de pedra. Então, ele é conhecido por este nome, ok? Então, o que que eles fazem? A fêmea, as lampreias, de uma maneira geral, elas vivem no ambiente marinho, mas elas vão para o rio para poder desovar, tá? Então, elas sobem no rio para poder reproduzir, se reproduzir. Então, por ter esta mandíbula aqui com dentes, ela se fixa na pedra. Por quê? Para impedir que a correnteza leve ela embora. Então, ela sobe contra a corrente até o rio, para poder desovar, para poder reproduzir lá na cabeceira do rio, ok? Para ela não ir embora com a correnteza, então ela usa essa boca aqui, com esses dentes fixadas em uma pedra, para manter uma posição sem ir embora com a correnteza, tá? O macho, ele sobe também, então, até a cabeceira do rio e constrói um ninho. A fêmea, ela vai sugar a pedra, se fixar na pedra com a boca aqui, na região ali do lado do ninho, porque ela vai começar a liberar os óvulos. Libera os óvulos e o macho, naquele momento, começa a fecundar aqueles óvulos. Então, a fecundação é externa, tá? Então, a fecundação desses peixes sem mandíbula é externa. Aí ele começa a fecundar, então, aqueles óvulos. Os óvulos fecundados, normalmente, são enterrados com areia. Então, os pais vão ali e enterram com areia aquele ninho onde estão os óvulos fecundados. Quando o ovo eclode, a larva eclode, ela se mantém ainda enterrada na areia, mantendo somente a boca para o lado de fora, tá?
Por quê? Porque ali ela vai conseguir se alimentar das partículas que estão em suspensão. Mais uma vez, a filtração, tá? Elas fazem, então, por meio de filtração nessa fase inicial larval. Então, ela vai sofrendo o crescimento, o desenvolvimento, até chegar no adulto. O adulto também vai ser por sucção, assim como na feiticeira. Só que nesse caso, eles são parasitas, tá? A lampreia é parasita. A feiticeira não. A feiticeira se alimenta de peixes mortos. A lampreia, ela gruda num peixe vivo e vai parasitar aquele peixe, tá? Então ela vai sugar todos os fluidos que ela conseguir retirar ali da carne. Sangue, demais fluidos que estiverem naquela carne, ok? E ela produz também um anticoagulante. Por quê? Para manter a circulação a todo momento. Porque se o peixe morrer, ela não consegue se alimentar. Então, ela libera um anticoagulante quando ela se fixa ali no peixe com esse aparelho bucal aqui, para conseguir sugar tudo que ela puder. Quando ela está satisfeita, ela libera o peixe, tá? Então, ela se desprende, se desfixa ali do peixe. E ela deixa um ferimento. Não tem como, né? Imagina só, todos esses dentes cravados ali. Na maioria das vezes o peixe morre, tá? Por quê? Vai causar infecção, é uma ferida aberta, então ela causa um grande prejuízo nos rios, tá? Onde ela vai, porque ela consegue matar uma grande quantidade de peixes, ok? Então aqui nós temos os peixes sem mandíbula, tá? Os peixes agnatas. Agora nós vamos ver os peixes gnatostomata, que são os peixes com mandíbula, tá? Ao contrário do que a gente viu agora, os peixes com mandíbula. Aqui nós vamos ter também algumas classes. A primeira classe que a gente vai ver é os peixes cartilaginosos. Então, olha só, temos os protocordados, que a gente viu, são os ancestrais dos vertebrados, não tem vértebra ainda, mas tem características em comum. Aí surge os primeiros vertebrados, os primeiros cordados, que a gente acabou de ver, que são os peixes sem mandíbula. E agora tem os peixes com mandíbula. E dentro dos peixes com mandíbula, nós vamos ter os peixes cartilaginosos. O que é isso? São os peixes que têm esqueleto, mas o esqueleto não é de osso. O esqueleto é de cartilagem, tá? Por quê? Para ser mais leve. Então, nós vamos ter aqui o tubarão e as raias, tá? São peixes cartilaginosos. O esqueleto dele não são feitos por ossos, mas sim de cartilagem. Aqui, nós vamos ter, então, dois tipos de formato de corpo. Nós vamos ter o fusiforme, como o do tubarão, ou o achatado dorso ventralmente, como o da raia, tá? Então, nós vamos ter esses dois tipos de formato dentro dessa classe, dos condrictes. Vamos lá, para a alimentação agora desses peixes aqui. Como é que ele consegue detectar a sua presa? O tubarão em si, ele consegue detectar a quilômetros de distância. Por quê? Qual foi a característica que surgiu neste grupo que permite ele detectar a distâncias enormes? Por meio de duas características, de duas estruturas, tá? A primeira é uma linha lateral. Então, aqui, ó, no tubarão, nós vamos ter essa estrutura chamada de linha lateral. É realmente células especializadas, uma seguida da outra, formando uma linha, tá? Formando uma linha. E essas células, o que elas fazem? Elas vão detectar vibração. Então, imagina só, você joga uma pedrinha no rio, na água, não forma aquelas ondas? Vai formar uma vibração naquela água. O tubarão consegue detectar qualquer vibração a mais de não sei quantos quilômetros, tá? Muitos quilômetros. Eles conseguem detectar por meio dessa estrutura, dessas células aqui, tá? Formando a linha lateral. Além disso, eles possuem, entre essa linha lateral aqui, nós vamos ter as ampolas de Lorenzini, tá? Ampola de Lorenzini. Só deixa eu permitir aqui. Então, nós vamos ter outra estrutura, que é a ampola de Lorenzini. O que a ampola de Lorenzini vai fazer? Ao contrário da linha lateral, ela vai detectar campos elétricos, tá? Vai detectar campos elétricos. O que é um campo elétrico? Qualquer contração muscular é capaz de gerar uma corrente elétrica,
tá? Então, qualquer contração aqui, ó, vou contrair os meus dedos, ela vai gerar um campo elétrico aqui na musculatura. E este campo elétrico é capaz de ser detectado pelo tubarão, tá? Então, a presa se moveu de qualquer forma, fez uma contração, ela vai produzir este campo elétrico que vai ser detectado pela ampola de Lorenzini, ok? Então, através disso, ela vai conseguir chegar até a sua presa e vai se alimentar. Como aqui elas têm mandíbula, então elas conseguem arrancar o pedaço, conseguem mastigar normalmente, ok? Não precisa da sucção ou da filtração, como no grupo anterior, tá? Deixa eu ver aqui. Tá, vamos lá para o próximo. Então, aqui, nós vamos ter a reprodução desses tipos de peixes, destes vertebrados. Como funciona a fecundação? Naqueles peixes sem mandíbula, a fecundação era externa, tá? Aqui nos peixes com mandíbula, a fecundação vai ser interna. Interna. E temos 3 tipos. Vamos lá, aos 3 tipos. A primeira são chamadas de ovíparas. A ovípara é a reprodução na qual, então, ocorre a cópula normal, tá? Entre 2 tubarão, entre 2 raias, só que ela vai produzir ovo. E esse ovo, depois de fecundado, depois de haver a cópula, vai ser liberado no ambiente, mas a fecundação é interna. O ovo que vai estar no ambiente já ocorreu a fecundação interna. E esse ovo vai ter muito vitelo. O vitelo é um nutriente que vai ser usado pelo embrião para que ele possa crescer, para que ele possa se desenvolver. Aqui nós temos 2 tipos de anatomia e morfologia diferente de ovos de tubarão, tá? Então, ó, se por acaso vocês verem essa estrutura lá na praia, isso aqui é um ovo de tubarão, tá? Então, aqui nós temos os ovos que já estão fecundados e que são liberados no ambiente. Talvez ele pode ser arrastado ali pela onda, né, e ficar ali na areia, mas esse ovo já é fecundado, ok? Depois nós vamos ter o outro tipo, que é a ovovivípara. A ovovivípara, nós também temos ovos, tá? Só que aqui o ovo não é liberado no ambiente. O ovo permanece no interior do tubarão, permanece no interior da raia, tá? Permanece dentro do corpo da fêmea, até que o embrião esteja totalmente desenvolvido e surja um novo indivíduo, tá? Então tem ovo, mas o ovo permanece no interior do corpo da fêmea. Já no vivíparo, nós não temos ovos, tá? Aqui no ovo vivíparo também é o vitelo que nutre, tá? É o vitelo que vai dar nutrientes para o embrião se desenvolver. Agora, aqui já no último, no vivíparo, nós não vamos ter ovos. O embrião vai desenvolver diretamente dentro do corpo do organismo. E aqui o nutriente vai vir da corrente sanguínea, assim como nós humanos, né? Durante a gestação, todos os nutrientes que nós nos alimentamos passam pela corrente sanguínea e através da placenta chega até o bebê. Então, nesse tipo aqui, no vivíparo, é exatamente o que ocorre também com esses tipos de vertebrados, tá? Então, o embrião se desenvolve normalmente dentro do corpo, sem ovo, e o nutriente não vem do vitelo, vem, na verdade, da corrente sanguínea através da placenta, tá? Então, nós temos essas 3 possibilidades dentro da reprodução desses vertebrados, ok? As arraias. Então, as raias, aqui como é que elas vão detectar, então, capturar a sua presa? Lá no tubarão, a gente viu através da linha lateral e das ampolas de Lorenzini, certo? Aqui nós vamos ter outros 2 tipos de estruturas que ajudam na captura de alimento. Nós vamos ter um ferrão lá na cauda da raia, então aqui na cauda nós vamos ter um ferrão que tem veneno, tá? Para quê? Para paralisar a presa dela. Ou também para ela se proteger contra predadores, tá? Então esse ferrão pode ser usado para as 2 coisas. Esse ferrão fica aqui na cauda da raia. E nós temos também os órgãos elétricos. Nós vamos ter células aqui, ó, no interior da raia, que disparam uma carga elétrica. E essa carga elétrica
vai dar choque ali na presa, no indivíduo que tentar se aproximar, seja um predador, seja uma presa, tá? Então, ela utiliza também para proteção e para captura de alimento. Não são todas as raias que possuem esses órgãos elétricos, tá? Mas algumas possuem essa estrutura, ok? Beleza. Falamos então dos peixes cartilaginosos, certo? Então, raia-tubarão não tem osso no esqueleto, vai ter cartilagem. Agora, essa classe aqui, ó, os teictes, são os peixes ósseos. Então, aqui o esqueleto é feito de osso, não é feito de cartilagem, tá? Só um pouquinho. Aqui, dentro deste grupo, a gente vai ter os mais diversos. Todos os peixes que você já viu, que você já ouviu falar que não é um tubarão, uma raia, vai estar dentro deste grupo aqui, tá? Dentro dos osteictes. E aqui, então, nos osteictes, nós vamos ter mais dois grupos, tá? O primeiro grupo vai ser o actinopterige. Então, os peixes ósseos, nós vamos ter os actinopteriges. Quais são esses peixes? Aqui vai diferenciar pela nadadeira dele, tá? Então, esses aqui nós vamos ter uma nadadeira que nós chamamos de nadadeira raiada, tá? Nadadeira raiada. O que é isso? São peixes que vão ter aqui, ó, raios, cada uma dessas linhas aqui são raios. E esses raios são feitos por ossos. Então, temos ossos muito finos aqui, tá? Muito fininhos dentro da nadadeira do peixe. Imagina só um peixinho de aquário. É um actinopterige. E naquela nadadeira, nós temos pequenos ossos aqui formando raios, tá? Esses raios, então, são cobertos por uma pele, por uma película ali pequena, e isso permite uma movimentação muito rápida, tá? Uma movimentação muito rápida. Além disso, nós vamos ter outras três características importantes para essa movimentação mais rápida. Ele vai ter escamas mais leves, tá? Então, aqui teremos escamas leves. Nós vamos ter uma cauda homocerca. O que é uma cauda homocerca? Aqui, ó, no peixe, tanto essa parte superior quanto essa parte inferior da nadadeira caudal é do mesmo tamanho, é simétrico, tá? Então, isso é uma cauda homocerca. E nós vamos ter também uma bexiga natatória que ajuda na flutuação, tá? Mais para frente vai falar disso, de flutuação. Então, ajuda na flutuação, ajuda a ser mais leve. Tudo isso é importante para quê? Para que esses peixes tenham maior mobilidade, para que eles tenham uma velocidade maior, tá? Então, dentro das características dos peixes, nós temos essa característica em comum, tá? Dentro do actinopterige. Essa nadadeira, então, raiada, com esses raios aqui de ossos muito finos que permite, então, essa mobilidade e essa velocidade maior, ok? Vamos lá para o próximo grupo. O próximo grupo são os sarcopteride, tá? O sarcopteride, eles vão ser conhecidos como peixes primitivos, tá? Aqui nós vamos ter um outro tipo de nadadeira. Qual nadadeira a gente vai encontrar? Nessa daqui, que eu falei, tem raios muito finos que são feitos de ossos, certo? Aqui no Sarcopteride, nós vamos ter uma nadadeira com ossos mais grossos, tá? Com ossos robustos, como nós podemos ver aqui na imagem, olha só. Ossos bem robustos, diferente do anterior. Por quê? Isso aqui vai ser importante para o surgimento dos organismos terrestres, tá? A gente vai falar mais um pouquinho por quê. Então, se lembre disso. Aqui nesse tipo de peixe, nós temos uma nadadeira lobada, que tem ossos largos, ossos robustos, diferente dos outros peixes que a gente viu anteriormente, tá? E a gente vai mostrar por que eles são importantes para a evolução. Aqui, nós vamos ter dois grupos de peixes, o selacanto e o dipinói. O selacanto é esse peixe aqui da imagem, olha só, são peixes grandes. Olha aqui o homem perto do peixe.
Só que eles vivem em regiões muito profundas. Não sei se vocês viram há um tempo atrás, é um peixinho bem pequeno, que era aquele que aparece no filme do Nemo, né? Que ele tem uma estrutura aqui na frente com uma luzinha, né? E as pessoas achavam que aquele peixe quase estava extinto, porque ninguém via. Aconteceu da mesma forma com esse peixe aqui, ó. O selacanto deixou de ser visto durante muito tempo. As pessoas acharam que ele estava extinto, mas depois de algum tempo ele passou a aparecer novamente, tá? Então por isso ele é conhecido como fóssil vivo. Por quê? Muitos peixes que não existem mais, que estão extintos, têm uma estrutura muito parecida com ele. Por isso é um fóssil vivo, tá? Porque ele voltou a aparecer, tá? Então, selacanto. E nós temos também o dipnoi. O dipnoi são os peixes pulmonados. Então, aqui surge o pulmão, tá? O primeiro peixe com um pulmão primitivo, mas surge um peixe com um pulmão, ok? Então, eles são capazes de respirar o ar que a gente respira, por exemplo, se um lago secar. Se um lago secar e ele está ali presente, ele consegue respirar o ar atmosférico. E ele vai passar a desenvolver uma atividade que nós chamamos de estivação. Vocês já devem ter ouvido falar de hibernação. Hibernação é o quê? Aqueles organismos que, quando está um período muito frio, ele consegue ficar muito tempo sem se alimentar, só estocado lá, né? Por exemplo, um urso polar, né? Ele consegue hibernar, fica muito tempo, meses sem se alimentar, e numa atividade assim metabólica muito baixa, para ele conseguir sobreviver. A estivação é muito similar à hibernação, só que é o contrário. Não é num ambiente frio, é num ambiente quente. Então, quando nós temos um ambiente muito quente, por exemplo, que secou o lago, não tem mais água naquele lugar. Esses peixes aqui, por serem pulmonados, né, eles vão fazer estivação. Então, num lugar quente, eles vão se enterrar na lama, tá? Então, ele começa a se enterrar na lama, ele secreta um muco que protege ele ali, e ele consegue respirar por meio do pulmão. Uma respiração bem lenta, né, sem gasto de energia, e ele consegue ficar ali, ó, enterrado, respirando sem água durante alguns meses, tá? Até que a condição do ambiente se torne favorável novamente, tá? Aí depois, quando começa a aumentar o nível da água, ele volta ali para a respiração aquática, tá? Então, esses peixes aqui, então, surgem nos pulmões, através do sarcopteride. Beleza. A gente falou da flutuação ali, né? Lembra que aqueles peixes têm aquela cauda, a bexiga natatória, tudo para ajudar o quê? Na velocidade, na mobilidade desses peixes. Então, a flutuação é essencial para isso. Vamos lá. Por que um peixe não afunda no rio? Por que um peixe não afunda no mar? Como é que ele consegue manter a posição dele sem afundar? Por causa dessas estruturas aqui, de flutuação. O tubarão, em específico, ele vai ter o fígado com um óleo líquido, um óleo que é menos denso. Ou seja, vamos lá, tudo que é denso, que é mais pesado que a água, afunda. Tudo que é menos denso, que é mais leve que a água, flutua. Então, o tubarão vai ter esse fígado com um óleo menos denso para ajudar ele a flutuar, ok? Além disso, ele vai ter a cauda heterocerca. A cauda que a gente falou, homocerca, deixa eu voltar aqui, é aqui, ó, as duas estruturas têm o mesmo tamanho, são simétricas. Na heterocerca, não. Na heterocerca, não sei se já repararam no tubarão, a parte de cima é maior do que a parte de baixo, é diferente, são assimétricas, tá? E por que tem essa assimetria? Quando ele bate essa nadadeira, ela vai produzir uma força que joga o tubarão para frente. Então, ela vai produzir um impulso por meio dessa cauda. Se ela fosse do mesmo tamanho, não geraria esse impulso, tá? Então, ela gera uma força que vai dar esse impulso, empurrar o tubarão para frente e vai manter ele na posição. Impede, então, dele afundar. Igual uma asa, a asa impede do pássaro de cair, né? Então, mantém na posição.
ok? A asa de um avião mantém na posição. Então, essa cauda é essencial para o tubarão conseguir flutuar. E olha só que interessante. Então, ele precisa que essa cauda fique batendo para jogar ele para frente e manter na posição, certo? Um tubarão precisa a todo momento estar nadando para ele não afundar, tá? Então, se ele parar de bater essa cauda, ele afunda. Olha só. Então, na maioria das vezes a gente vê o tubarão, né, passando lentamente, né, em filmes, em vídeos, a gente vê ele nadando lentamente. Ele não pode parar, porque se ele parar, ele afunda, ok? Então, ele precisa sempre manter essa cauda heterocerca em movimentação para ele manter na posição, tá? E flutuar ali na água. Isso em tubarão. Nos demais peixes, nós temos uma estrutura mais eficiente para flutuação. Imagina, se todo peixe tivesse que ficar nadando o tempo todo para manter a sua posição ali na coluna d'água, né? Então, nós vamos ter aqui a bexiga natatória. Então, olha só, a bexiga dos peixes, elas são adaptadas para ajudar na flutuação. De que forma? A bexiga natatória do peixe, ele vai funcionar como um órgão que vai armazenar ar, tá? Vai armazenar ar. Só deixe permitir aqui outra pessoa. Então, aqui nessa bexiga, nós vamos ter ar. Então, olha só, pensa só. A gente falou que quando é mais denso, mais pesado, afunda na água. Quando é menos denso, mais leve, ele flutua, certo? Então, quando eu encho essa bexiga de ar, ela vai ficar o quê? Menos densa. Vai ficar mais leve, tá? Então, quando a bexiga está cheia de ar, o peixe consegue ficar mais na superfície da água. Agora, se o peixe quer ir mais profundo, ele quer ir mais lá embaixo, chegar lá perto do substrato, perto da areia, ele vai esvaziar essa bexiga, vai tirar o ar de dentro da bexiga, tá? Então, a bexiga natatória é importantíssima para a flutuação dos peixes. Então, como é que um peixe chega mais na superfície? Como é que um peixe se mantém mais lá no fundo? Por meio dessa bexiga. E aqui na bexiga nós vamos ter uma glândula de gás. É ela que vai permitir a entrada de gás, de ar, ali ou não. Então, essa glândula de gás tem muitos vasos sanguíneos, muitos capilares. A gente sabe que são nos capilares que ocorrem as trocas gasosas, tá? Que entra o oxigênio e sai o dióxido de carbono. Então, ela é muito vascularizada, permitindo assim a entrada de oxigênio, enchendo essa bexiga e permitindo então que esse peixe consiga flutuar, ok? Então, é por meio da bexiga natatória. Vamos lá, para a respiração. Então, os peixes, eles vão respirar, alguns por pulmão, como a gente viu, os peixes pulmonados, mas a principal, né, forma de respiração é por meio das brânquias. Então, nós vamos ter aqui a estrutura de uma brânquia. Então, a brânquia, aqui, ó, na foto do peixe, ela é formada por arcos branquiais, que são essas bolinhas aqui, tá? Essa parte aqui, como se fosse uma coluna, tá? Essa parte, de onde vão sair filamentos, muitos filamentos. E cada filamento vai ser formado por uma placa, tá? Que nós chamamos de lamela. Então, ó, aqui nós vamos ter um arco, aqui o arco, aqui o arco. Do arco vão ser vários filamentos, então essa parte que a gente vê aqui, ó, são os filamentos, tá? E em cada filamento nós vamos ter a lamela. A lamela é rica em capilar sanguíneo também. Mais uma vez, acabei de falar. Então, é através dos capilares que ocorre a troca gasosa. Então, precisa ser muito vascularizada para conseguir chegar ao oxigênio e sair o dióxido de carbono. Tá? Então, é por meio dessas estruturas que o peixe, então, consegue respirar. Tá? Então, esse oxigênio é espalhado ali para todo o organismo dele, todas as células, para conseguir realizar o metabolismo. Ok? Regulação osmótica. Vamos lá. Por que alguns peixes conseguem sobreviver somente na água doce e alguns peixes conseguem sobreviver somente na água salgada? Se você for trocar, o peixe vai morrer. E como é que ele consegue sobreviver em uma água tão salgada? Né? Ou como é que ele consegue sobreviver em uma água doce? Por quê? O que permite os peixes fazerem isso?
através da regulação osmótica. Então, vamos lá. A regulação osmótica. Vamos pensar primeiro em um ambiente de água doce, um rio, tá? Então, o rio tem sal, tá? Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre a classificação das águas. Nós temos as águas doces, água salobra e água salina. O que muda nas três classificações é a quantidade de sal que eu tenho em cada uma, tá? Então, na água salina, nós temos mais da metade de sal. Na água salobra, nós temos metade sal e metade água normal. E na água doce, nós temos uma baixa concentração de sal, mas tem, tá? Então, ali no rio, nós temos uma baixa concentração de sal. Mas, no nosso organismo, nós temos sais minerais, íons, que são sal, tá? São solutos. Então, nos peixes também, ele tem ali dentro do organismo dele uma quantidade de sal mineral, de íons, tem soluto. E a concentração no interior do peixe é maior do que fora, do que na água, tá? Lembra de osmose? A água vai sempre do lugar onde tem menor concentração para onde tem maior concentração, para tentar diluir e deixar tudo igual. Então, se tem mais sal dentro do peixe, menos fora, o que vai acontecer? A água vai tentar entrar dentro do peixe para diluir aquele sal no interior dele, no sangue dele, tá? Então, num ambiente de água doce, num rio, a água entra muito no interior do peixe. E se isso não for controlado, o que acontece com o peixe? Ele vai inchar até estourar. As células não vão aguentar. As células vão se romper com uma grande quantidade de água entrando. Então, ele precisa controlar isso. De que forma? Eles produzem uma grande quantidade de urina. Então, o peixe de água doce libera muita urina, tá? Então, um rio tem muita urina de peixe. E essa urina é muito diluída, tá? Então, vai ter uma diluição muito grande de sais que estão saindo ali do peixe, ok? Então, isso na água doce. Vamos ao contrário, na água salgada, no mar, por exemplo. Como é que o peixe, então, faz essa regulação? Vai ser o contrário. Nós vamos ter mais sal fora, no ambiente externo, do que dentro do peixe, né? O peixe vai ter uma menor concentração salina no sangue. Então, aqui, o que vai acontecer? A água que está dentro do peixe, do organismo, vai tentar sair para fora, né? Para tentar diluir o sal que está no mar. Olha só, e o que acontece com o peixe? Tem o risco de ficar desidratado. No anterior, o peixe pode inchar até estourar. Aqui o peixe pode ficar desidratado, porque a água ele vai perder para o ambiente externo, tá? Por osmose. Então, o que o peixe faz? Ele bebe uma grande quantidade de água. Ele ingere muita água. Só que essa água vem com sal, certo? É água do mar, vem com muito sal, excesso de sal, que ele vai eliminar por uma célula específica, uma célula especializada lá na brânquia, que vai fazer essa eliminação dos sais que ele ingeriu através da água. E aqui ele também vai eliminar uma urina, mas aqui vai ser o contrário. Aqui vai ser uma urina com pouco volume, porque ele não pode perder água, então é pouquinho em líquido, em volume, só que ela tem muito sal, é muito concentrada. Imagina só, naquele dia que você bebe pouca água, né, que tá muito concentrada a sua urina, né, tá muito amarela. Por quê? Porque tem muito sal ali, não foi diluído, você não bebeu água. Então, aqui da mesma forma, tá? Ele libera só que em uma pequena volume, quantidade de urina, só que muito concentrada, tá? Então, é assim que um peixe consegue sobreviver ou em um ambiente salgado ou em um ambiente de água doce, ok? A reprodução dos peixes, como que ocorre? Como é que um peixinho de aquário se reproduz? Como é que um peixe lá no rio, lá no mar se reproduz? Então, ó, os peixes vão ser dioicos, tá? Macho e fêmea separado. Não temos peixe que tem uma autorreprodução, né? Como as plantas, por exemplo. Não. Então, tem macho e fêmea separado. Aqui, a fecundação é externa, tá? Fecundação externa. Então, não tem a cópula entre os dois peixes. Mas você libera uma grande quantidade de ovos. Por quê? Porque você não sabe quantos vão sobreviver. Tá lá, é externa. Vai deixar com a natureza. A natureza é responsável. Então, eles produzem uma grande quantidade de ovos, ó. Todos esses pontinhos aqui são ovos, tá? Para tentar
aumentar a capacidade da sobrevivência, porque muitos desses vão ser perdidos, né? Então, como muitos vão ser perdidos, eu preciso aumentar a chance, certo? Mas tem alguns peixes, não são todos, são poucos, que têm cuidado parental, que é para tentar aumentar essa chance de sobrevivência. Então, o que eles fazem? Eles cuidam dos ovos, eles cuidam da prole. Né? O filme do Nemo, por exemplo, os peixes ficam lá na anêmona cuidando daqueles ovos, tá? Ele tem o cuidado parental. Nós temos um outro tipo, que são os peixes que guardam os ovos na boca, né? Como essa imagem aqui, ó. Vários ovos no interior da boca e fica ali até os ovos eclodirem, até saírem as larvas, os levinos, tá? Então ele fica cuidando no interior da boca dele. Então é muito ovo porque a chance de sobrevivência é menor. Alguns têm cuidados parental, alguns não, a maioria não. Mas, ao contrário, o tubarão é a fecundação interna. Lembra que eu falei? Fecundação interna, né? Que pode ter o ovo, ou é liberado no ambiente, ou o ovo fica dentro, ou não tem ovo, né? Ele se desenvolve, o embrião se desenvolve em contato direto com a placenta. Só que o tubarão é o contrário. Ele vai produzir um ovo, no máximo dois, tá? Ao contrário dos demais peixes, que produz muito. E aqui ele tem cuidado parental, né? Ou fica no interior, né, do corpo da fêmea, ou ele fica cuidando do ovo até a eclosão. Tenham cuidado, não sei se vocês já viram, né? Uma imagem do tubarão e o filhote ali seguindo, porque tem o cuidado parental. Então você produz menos ovos, só que você cuida para garantir que ele sobreviva, assim como nós humanos, né? Nós temos uma reprodução que, no máximo, né, talvez uma pessoa possa engravidar e ter ali trigêmeos, né? O mais comum ali, gêmeo. Então, você tem uma quantidade menor de prole, só que você cuida para garantir a sobrevivência, tá? Então, os peixes também, alguns são dessa forma, tá? No tubarão, em específico, tem um caso que nós chamamos de canibalismo intrauterino. Por quê? Na maioria das vezes nasce um tubarão só. Se tiver dois, ali no interior do ovo, no interior ali da placenta, no corpo da fêmea, o tubarão mais desenvolvido vai se alimentar do irmão, do outro filhote que está lá. Então, só o embrião mais forte que sobrevive, tá? Na maioria das vezes nasce um só. Talvez pode ter fecundado dois, mas o filhote que se desenvolver mais se alimenta do outro. Só um que nasce, tá? Beleza? Então aqui nós vimos sobre peixes, tá? Vimos os peixes sem mandíbula e os peixes com mandíbula. Dos peixes sem mandíbula nós tínhamos feiticeira e lampreia. Nos peixes com mandíbula nós temos os condrictes, que são os cartilaginosos, raia e tubarão, e nós temos também os peixes ósseos, que são os actinopteride e o cercopteride. Beleza, tudo isso no ambiente aquático. Como que surgiram, então, os vertebrados terrestres? De que forma eles surgiram? Então, a transição do ambiente aquático para o terrestre aconteceu ao longo de milhões de anos. Não foi de uma maneira abrupta, né? Não foi de uma noite para outra. A evolução é longa, demora muito tempo. Mas nós temos vestígios que corroboram com essa transição, que corroboram para essa passagem do ambiente aquático para o terrestre. Então, ela surge desses peixes aqui, o Sarcopterige. Eu não sei se vocês lembram que eu falei que eles têm, no interior da nadadeira, ossos largos, ossos robustos, que é muito semelhante, que é homólogo, tem a mesma origem dos ossos de uma pata, dos ossos da nossa mão. Os ossos da nossa mão, aqui nessa região, são largos, muito semelhantes aos ossos que tem na nadadeira desses peixes aqui. Não dos outros peixes, mas desse em específico, ok? Dessa classe aqui. Então, é um vestígio, tá? É uma evidência de que a partir desses peixes surgiram, então, os organismos terrestres. Então, essa nadadeira evoluiu para um membro que poderia sustentar o próprio corpo, né? Poderia servir de sustentação, não mais para nadar, mas agora para sustentar o corpo, ok? Além disso, aquela bexiga natatória que eu falei, ela evoluiu para o pulmão,
né? Lembra que a bexiga ajuda na flutuação? Que ela vai enchendo de ar? Em alguns peixes, isso foi se tornando um pulmão. Ela começou a funcionar como um pulmão. Os peixes conseguem respirar fora da água, conseguem fazer aquela estivação. Então, é outra evidência. Além disso, a modificação da pele também. Os peixes então têm o quê? Uma pele permeável para fazer a troca gasosa, né? Mas, se isso acontecer no ambiente terrestre, ele vai perder água. Então, surgiram alguns organismos com uma epiderme mais grossa, que impede essa perda de água no ambiente terrestre, né? Então, não vai perder água porque essa epiderme é mais grossa, evita essa evaporação, essa troca, ok? Então, é outra evidência também, tá? Então, vamos ver os primeiros organismos terrestres. Nós vamos ter os anfíbios. Hoje a gente vai ver só os anfíbios, tá? Na outra aula a gente vai continuar com os outros organismos terrestres. Então, aqui nos anfíbios, nós vamos ter o primeiro grupo, que é a gimnofiona ou a poda. Essa daqui nada mais é que a famosa cobra cega. Já viram uma cobra cega? Tem gente que acha que a cobra cega é cobra. Cobra cega não é cobra, tá, gente? Cobra cega é um anfíbio. Um anfíbio, olha só. Não deixe mais ninguém cometer esse erro, falar isso na frente de vocês, tá? É um anfíbio. Então, aqui nós temos o primeiro anfíbio, que vai ter um corpo alongado, semelhante a de uma cobra, vai ser cilíndrico, mas ele não tem membro, não tem patas. Por isso que as pessoas confundem com uma cobra, né? Porque já viu cobra com pata, com membro? Não. Mas é a ausência de membro, não tem escamas, não tem as características de uma cobra, tá? E ela vai viver então em ambientes úmidos, solo úmido, em região perto de pântano, perto de rio, tá? E elas não têm tem os olhos muito reduzidos, quase não tem olho, por isso que a gente chama de cobra cega, né? Então ela tem o hábito de escavar. Então ela vive ali no solo úmido, escavando naquele solo. E, né? E a cobra cega, gente, nada mais é conhecida como Cecília, tá? Então, se vocês ouvirem esse nome, é também a cobra cega. Então, esse é o primeiro anfíbio que a gente vai ter. O segundo grupo de anfíbio é Urodela ou caudata. Urodela ou caudata, eles também vão ter um corpo comprido, tá? Só que aqui eles vão ter uma cauda e vão ter membros. Primeiro não tinha membros, era um corpo comprido, só que era cilíndrico e não tinha membro. Aqui é um corpo comprido, tem cauda e tem membro, membros pequenos, mas tem membros, certo? E elas são conhecidas como salamandra. Você já deve ter ouvido falar disso, né? Salamandra, então, é um anfíbio, ok? Como ocorre a reprodução desses anfíbios? O macho, lá na Terra, no ambiente terrestre, ele vai depositar os seus espermas, tá? Em um pacotinho, deposita o esperma. A fêmea vem logo em seguida e pega esse pacote de esperma, tá? E coloca para dentro, por meio da cavidade reprodutora dela, que é a coácula, tá? Então ela pega ali os espermas. A fecundação vai ocorrer internamente, tá? Porque ela pega e põe para dentro do órgão reprodutor dela, ok? Então ali desenvolve os óvulos internamente e ela libera esses óvulos na água. Então olha só, saiu da água, mas depende da água para reproduzir, tá? Então por isso que anfíbio vive um pouco na água e um pouco na terra, porque precisa para a reprodução. Então aqui os ovos ficam na água. Por quê? O ovo não tem uma casca protegendo. Ele vai ter só uma secreção gelatinosa que pode ressecar com o tempo. Então precisa da água para manter hidratado, para evitar a desidratação. Desses ovos vão surgir então larvas. Essas larvas têm membros, tá? E vão ter brânquias, tem cauda também, e vão ter brânquias externas, que são visíveis a olho nu, tá? E essas brânquias, essas estruturas vão sendo perdidas com o desenvolvimento, com o crescimento dela, ok? Para se tornar um adulto novamente. Assim, ó, o adulto não tem brânquia, somente a larva, tá? Então ela sofre essa metamorfose para se tornar a fase adulta. Mas tem uma espécie
que não perde a brânquia. Não sei se vocês já ouviram falar. Esse organismo aqui, muito simpático, né? A carinha dele, muito fofinho, que é o axolote. O axolote, então, é um anfíbio do tipo Urodela, né? Especificamente o axolote, que ele não perde a brânquia. Isso aqui é um adulto, mas ele permanece com as características da larva, né? As características da larva. Essa espécie aqui, todas as demais, perdem essas características. Essa aqui não, mantém, ó. Isso aqui são brânquias, tá? Por onde ocorrem as trocas gasosas. Então, ele mantém. Pode ser que em algum momento ele termine a metamorfose dele, ele perca essas brânquias. Mas só, por exemplo, se acontecer o lago, o rio secar completamente, ele precisar respirar o ar atmosférico. Daí ele termina a metamorfose dele e se torna um adulto normal. Mas isso é raro, né? Isso é raro. Então eles permanecem com as estruturas larvais, ok? E por fim, nós temos o último grupo de anfíbio, que é o mais conhecido, que é a ordem dos anuras, tá? Que são os sapos, rãs e pererecas. Então, ó, anura quer dizer sem cauda, tá? Sem cauda, porque ele perde essa característica ao longo do desenvolvimento dele. Então, a primeira fase são os ovos. Como eu falei, sai do ambiente aquático, vai para o terrestre, mas depende do aquático. Por quê? Por causa dos ovos. Os ovos não têm casca e ele vai sofrer dessecação. Então, ele precisa ficar na água para manter hidratado. Desses ovos surgem o girino. O girino, então, ele vai ter uma cauda. A gente falou que a anura é sem cauda. Aqui surge cauda, mas ele vai perder. E aqui, então, na próxima fase da metamorfose, vão começar a surgir membros e ele perde essa cauda, tá? Então, ao longo do desenvolvimento, surge o girino, só uma cauda. Depois, sofre a metamorfose, ganha membros e perde a cauda. Até chegar no adulto, que não tem cauda nenhuma, tá? Então, essa é a fase de desenvolvimento do anura. Vamos lá. Como que é, então, a reprodução desses organismos? Primeiro, vamos falar do cuidado parental. Eles produzem, então, muitos ovos, como pode ser observado aqui. E eles precisam garantir que esses ovos, alguns deles, vão sobreviver. Então, eles têm cuidado parental. De que forma? Alguns, as células da pele, das costas deles, sofrem uma modificação, formando uma bolsa. Né? Então, ó, vamos formar essa bolsa logo aqui nas costas do organismo, onde ele vai depositar os ovos. Então, ele cuida dos ovos nas costas dele. E desses ovos aqui, ó, vão surgir girinos, tá? Surge girino. Temos um outro tipo, que é um outro tipo de bolsa também nas costas desse organismo, só que aqui não passa pela fase de girino. Aqui já eclode o sapinho mini adulto, uma miniatura do adulto, ó. Não sei se vocês conseguem observar, ó, aqui a gente tem vários sapinhos já adultos, imagina só. A gente tem agonia, né, de olhar essas perfurações assim. Então, aqui nós temos vários sapinhos já adultos saindo dos ovos que são depositados ali na bolsa. E nós temos um outro tipo de cuidado parental, que agora essa bolsa não fica nas costas, fica na região abaixo da boca. Então, aqui, ó, é uma bolsa, tá? Então, aqui é uma bolsa. Essa bolsa se rasga, tá? Se abre e sai o sapinho também já mini adulto ali. Aqui eu não consegui achar foto, mas, ó, ele sai um mini adulto também dessa boca, desse saco aqui que fica logo abaixo da boca. Então, eles têm cuidado parental também, ok? Vamos lá. Diferença entre rã, sapo e perereca. Vocês sabem? Como diferenciar? Qual é a diferença dos três? Vamos lá. Rã é esse primeiro aqui. Sapo é o terceiro aqui, tá? E perereca é o segundo. A rã, ela vai ter um corpinho mais magro e os membros posteriores, eles são mais compridos, tá? A pele da rã, ela vai ser mais lisa, mais úmida. O sapo vai ser o contrário da rã. Ele vai ter os membros posteriores, aqui não dá para ver o membro, né, nessa foto, mas vai ter os membros mais curtos, tá? Ele vai ter a pele grossa,
bem grosseira, inclusive tem aquelas glândulas de veneno ou de secreção. A pele é mais seca, ok? E o corpo dele é mais largo, não é tão magrinho, não é tão esbelto assim igual a rã, ok? Então, essa é a diferença de rã e sapo. A perereca, por sua vez, ela vai ser adaptada para viver em vegetação, em árvores, subindo nas coisas, né? Ela é menorzinha, ela é mais magrinha. Só que aqui, ó, nos membros vão ter esses discos, tá? Esses discos adesivos, que é justamente para ela conseguir grudar no tronco, grudar numa planta, tá? Então, essa é a diferença entre rã, sapo e perereca. Por fim, para a gente finalizar, vamos ver aqui, então, como ocorre a respiração de um sapo, né? Dá para perceber que eles fazem aquela movimentação, né? Aqui assim, ó. Parece que o gogó deles aumenta e diminui, principalmente quando vai emitir um som, quando vai pegar um inseto. Então, como ocorre a respiração deles? Primeiro, ele empurra, força o ar entrar no pulmão, tá? De que forma? O assoalho da boca, a parte de baixo aqui, ó, ela é rebaixada. Então, ela vem para baixo. Ele puxa o ar pela narina. Então, enche essa cavidade aqui, ó, porque ele baixou o assoalho. E ele abre a glote, tá? Aqui ele vai abrir a glote, empurrando o ar para dentro do pulmão. Esse aqui vai ser o pulmão dele. Fazendo o quê? A elevação novamente do assoalho. Então, pensa, eu abri ali o assoalho, ampliei, enche de ar. Se eu elevo o assoalho de novo, eu faço com que o ar vai para algum lugar. Eu fecho a narina, então não vai sair para fora. Vai vir para onde? Para dentro do pulmão, tá? Então é dessa forma que ele força o ar dentro do pulmão. E aqui perto da glote dele, ele tem as cordas vocais. E quando o ar passa por ali, emite o som. Ele consegue emitir aquele som característico. Para o ar sair, é só contração da musculatura, tá? Então ele desculpa, faz a constrição ali da musculatura e o ar então sai pela boca. E aqui nós temos a reprodução desses organismos, tá? A fecundação é externa, tá? Não é interna, mas o sapo macho, ele se agarra na fêmea, se agarra ali. Esse movimento assim, esse ato é chamado de amplexo, tá? Amplexo. O ato dele se agarrar no dorso da fêmea. A fêmea normalmente é maior, tá? O macho é menor. E nesse momento que a fêmea é agarrada, ela começa a liberar os óvulos. E o macho começa a liberar os espermas. Então ocorre a fecundação fora, tá? Nesse momento aqui. Mas ele faz isso justamente para estimular a fêmea a liberar os óvulos, e para que eles sejam fecundados na hora, né? Não correr o risco desse óvulo se perder no caminho. E assim é produzido, então, milhares de ovos fecundados que vão se desenvolver ali na água, ok? Pessoal, esse é o conteúdo, tá? Da aula de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou aqui à disposição, tá bom? Pessoal que está aí ainda na aula, o pessoal, às vezes, que vai assistir depois, em outro momento, também pode vir até me tirar as dúvidas, ok? Então, hoje a gente viu sobre os vertebrados, zoologia de vertebrados. A gente viu os organismos que antecedem a ele. Tem características que vão começar a originar os vertebrados. Vimos os primeiros vertebrados, são os peixes sem mandíbula. Depois, os peixes com mandíbula, ok? Depois, a gente tem essa transição ali para o ambiente terrestre, por meio de algumas características que vão ajudar na evolução. E o primeiro grupo são os anfíbios, ok? Pode perguntar de qual semestre. Nós estamos começando agora o quarto, tá? O quarto período nesse momento. Mas, se você estiver em outro período, tem aulas que já estão à disposição lá no YouTube, tá? Você pode olhar lá também, ok? Mas nós estamos no quarto período agora, tá? Alguém tem alguma dúvida a respeito do conteúdo? Alguma curiosidade que vocês querem partilhar? Hum? Eu fico aqui à disposição.
Qual matéria seria? Você sabe? E... Oi, Jaqueline. Olá. Luna aqui. Deixa eu te falar. Eu estou liberando a matéria para mim de empreendedorismo, inovação e tecnologia. E a outra é de bioquímica. Acredito que não entra zoologia. Bioquímica tá lá no YouTube já, tá? Inclusive fui eu também que dei a aula. Ela já tá disponível lá. A de tecnologia eu acho que ainda não, tá? Certo, certo. Então eu vou começar a acompanhar lá de bioquímica. Tá Tá bom? bom, tá Muito bom. obrigado. Imagina. Tchau e boa noite. Boa noite, gente. Se ninguém tiver mais dúvidas, tá? Eu encerro por aqui a aula. A gente se encontra toda quinta, tá bom? Às vezes, mesmo que vocês não estejam nesse período, vocês já quiserem acompanhar a disciplina, tá? Eu fico aqui à disposição para qualquer dúvida. E nos encontramos, então, na próxima quinta-feira, tá? Uma boa noite a todos e até mais.